Oi, gente! Nós estamos começando mais um episódio do nosso Papo Agro de hoje, que é icônico, fantástico. Hoje comigo aqui nós recebemos o professor Molion. Ele é bacharel em Física pela USP de 1969, é PhD em Meteorologia da Wisconsin em 1975. Ele tem 50 anos de doutorado, dedicando a vida a estudar o clima. E também fez o pós-doc dele na Inglaterra e continua estudando até hoje, é apaixonado por estudar o clima. E junto aqui comigo, Marcelo Eduardo Liders, ele é presidente do IBRAF, que já que você entendeu com todas essas informações que ele estuda e traz, por que que ele está sempre presente? Qual é o valor desse conteúdo que ele carrega? Bem-vindo. Obrigado, Pertile. Bom estar aqui, professor, no Papo Agro. Então, o que levou foi a percepção de que o agro respeita muito o que o Dr. Molion eh, traz à atenção, né? Então, a forma que ele chama atenção para o modelo de similaridade tem um acerto maior que outros modelos. Aí eu quis entender um pouco mais como isso funcionava, né? Da onde vêm essas conclusões, da onde ele tira exatamente essas previsões, como chega naquelas conclusões. E o grau de acerto que os produtores reconhecem é que leva a gente a convidar o Dr. Mulhon. A gente convida o Dr. Mulhon, enche de produtor, né? E o que acontece? A gente precisa levar essas informações para o nosso setor e também mostrar para o nosso setor como funciona, da onde vem isso, né? Por isso a ideia, né, de ter sempre o professor conosco sempre que é possível. Professor, não fazendo, mas já fazendo um trocadilho, essas informações que o senhor traz, elas vão meio que contra a maré, são meio que nada contra essa corrente, né? Me conte como é estar de um lado e a gente ter a mídia convencional de outro lado o tempo inteiro. O senhor tem que lutar um pouco contra isso, mas ao mesmo tempo o senhor passa muita segurança, né? Faz a previsão ali por região, às vezes fica caótico do lado de cá, mas o senhor está sempre firme, com o seu posicionamento. Por que isso e como é isso, já que depois de tantos anos estudando isso, essa firmeza que o senhor tem? Bom, já passei por tudo isso, né? Minha primeira calculadora eletrônica, uma HP 45, eu comprei nos Estados Unidos em março de 1972. Na época nós tínhamos bolsa da NASA, não vendia na loja, era entregue em casa só para o pessoal de pós-graduação e os professores. HP 45 custou US$ 400. Hoje você compra um senhor computador. E na época era tudo na mão. Então, o que você tinha que aprender era raciocinar, olhar criticamente as coisas e não aceitar o que vinha já de início. Antes dos computadores começarem a operar, o que a gente fazia era pegar o histórico de uma região, em termos de chuva, temperatura, e olhar para as condições que se tinha globalizado, que eram muito inferiores à de hoje, né? Hoje, por exemplo, nós temos uma percepção bastante boa sobre o que está acontecendo nos oceanos, e nós temos um conjunto de boias, de 70 boias, nós, a comunidade científica, entre a América do Sul e a Austrália, 70 boias ao longo do... Temos mais um conjunto de 24 boias no Atlântico, para perceber a formação de furacões. Tem um outro conjunto de boias no Oceano Índico, e além disso, existem mais 3.800 boias vagando pelo mundo, que são boias inteligentes. Elas afundam até 2.000 metros de profundidade, são deslocadas pelas correntes marinhas, e no 10º dia ela muda sua estrutura, adquire flutuabilidade, sobe, vai medindo temperatura, salinidade, quando chega lá em cima, transmite para o satélite e afunda de novo. Colhe dados e entrega. Para mais um ciclo. E fazer pesquisa em oceano é muito caro. E a gente vive num planeta que tem 71% de oceanos. Nome errado, né? Guilherme Arantes está certíssimo quando diz terra, planeta, água.
Você só tem 29% de continentes. E com isso nós começamos a entender melhor o que estava acontecendo no oceano. E o oceano ele é fundamental para a previsão a prazo um pouco mais longo. Existe a previsão de tempo, que é de curtíssimo prazo, quer dizer, o que vai acontecer amanhã, ou no máximo daqui a 5 dias. E existe a previsão de clima, que é o que é necessário para a agricultura, para poder se planejar. Como é que nós vamos plantar, quando vamos plantar. Então, são duas coisas diferentes, mas os modelos são os mesmos. É apenas deixar eles rodarem na sequência, ficar rodando. E, claro, se a atmosfera é aquecida por baixo, o ar em contato com a superfície, aqui agora pode estar 30 graus. Mas lá em cima, na radiosondagem de ontem, estava 89 negativos, a 19 km de altura. Você vê a diferença de temperatura. Então, a área é quente aqui porque está próximo da fonte de energia. O sol chega, aquece a superfície e a superfície aquece a atmosfera. Sim. Mas à medida que você sobe, decresce. Então, como os oceanos constituem 71%, se há uma mudança na configuração da temperatura da superfície, para a atmosfera não importa se o oceano está quente até 10 metros de profundidade ou 50. Importa a pele ali, né? A superfície mesmo. Se há uma remodelação, uma redistribuição, isso afeta o clima. Então, muito importante, quando a gente vai fazer esse tipo de previsão, que é por similaridade, que se fazia antes, é olhar o estado do oceano, dos oceanos. Como está o Oceano Pacífico, que sozinho o Pacífico ocupa 35% da superfície do planeta. Professor, o senhor vem do estudo do clima, vamos falar assim, né, Marcelo? Raiz. Sim. E aí, 50 anos depois do seu doutorado, inclusive, nós temos muita tecnologia que essa nova geração usa. O senhor disse, antes a gente tinha que raciocinar, a gente tinha que pensar realmente e entender mesmo. Hoje tem vários recursos, métodos, programas de computador, sistemas, supercomputadores. Então a tecnologia veio. Essa nova geração, o senhor que tem uma visão macro disso, ela está usando bem essa tecnologia para entregar essas informações para o produtor, seja para o produtor que está lá no campo, ou para a população em geral? Como é que o senhor vê isso? De maneira geral, não está usando, né? Porque hoje é tudo automatizado. As estações automáticas, elas transmitem os dados para uma central. Essa central, num determinado horário, digamos 0 horas do meridiano de Greenwich, todo mundo, pelo Global Telecommunication System, pelo Sistema Global de Telecomunicação, joga os dados. E esses dados vão parar em grandes centros, como em Washington, por exemplo, na Inglaterra, vai para o Japão, vai para a Austrália, vai para a França, vai para a Rússia. Eles recebem esses dados e aí automaticamente esses dados já entram no computador e é o computador que decide se aquela chuva que caiu lá no Rio Grande do Sul ontem é uma chuva que é válida ou não. Porque se for uma chuva excepcional, o computador joga lá fora. Ele tem uns certos parâmetros, né? Uns certos limites. Tudo que for fora daquilo, ele joga fora. E pode ser real, como foi a chuva de ontem no Rio Grande do Sul. Marcelo, quando ele fala assim, porque o meridiano de Greenwich, aí joga lá em Washington e tal, vamos trazer aqui para cá. Mas isso está muito distante de quem está lá em Castro, está muito distante de quem está lá em Santa Fé, em Goiás, em Patos de Minas, por exemplo, que foram as regiões que nós passamos e conversamos com os produtores. Quando a gente traz isso para a realidade aqui,
fora dessa técnica toda, quanto custa isso para o produtor, um erro desse? Essa chuva era boa, o computador, pelo sistema, ele tem um padrão, a receita que ele segue, ele jogou ela fora. Quanto custa isso quando eu investi em insumos, em óleo para o meu trator, para a minha colheitadeira, até mesmo para a tecnologia que eu comprei, acreditando que ia aumentar a minha produtividade? Esse produtor, como é que isso chega para ele? Não existe uma variação do tamanho da perda que tem por uma previsão que falha. O Dr. Morion mesmo coloca o grau de acerto que isso pode ter. O que eu percebo é que o agro respeita as previsões do Dr. Morion, não é porque o Dr. Morion é chamado na grande mídia de um negacionista. Ah, então o agro compra a ideia dele. Não. O agro aceita as previsões do professor Morion porque acerta. A quantidade de acertos é muito maior que a quantidade de erros. Algum tempo atrás, até a gente brincou lá em Guarapuava, né? Com o nosso amigo Roberto Eduardo, que eu entrei em contato com ele 2 anos atrás, tinha dado uma geada e tudo mais, daí eu brinquei com ele. E ele é uma pessoa que acompanha muito o trabalho do Dr. Morion. O Dr. Morion tem um serviço de consultoria, né? E eles fazem parte desse serviço. Aí eu brinquei com ele assim, e daí? Dr. Morion acertou? Aí ele brincou comigo, não, Marcelo, ele errou. Esse ano ele errou a geada. Ele falou que ia gear na quarta, geou na sexta. Ou seja, a quantidade de acerto desse tipo de previsão é impressionante. E o agro só aceita isso porque bate no bolso do agro. Com certeza. Tá? Então, é diferente de nós, no dia a dia, dentro da cidade. Ah, esquentou. Ah, criou um desconforto. Esqueci o guarda-chuva. Esfriou, exato. Esfriou, criou um desconforto. No agro, isso custa bilhões. Então, o agro adota como uma boa previsão, uma previsão respeitável, essa previsão por similaridade, que no Brasil tem como expoente maior e defensor o Dr. Morion. Ah, mas por que não tem mais gente? Porque não foi fácil ele enfrentar toda a mídia que pensa diferente. Também, não sei porquê, mas existe toda a mídia pensando e divulgando diferente disso. Então, eu imagino que não é fácil a posição dele, ele foi acostumando com isso. Né? Mas você ser tido como alguém que nega o que está todo mundo afirmando, agora por que nega? Porque funciona. Né? O agro a maior prova de que isso funciona é o agro contratar esse tipo de previsão. Professor, deixa a gente entender como é que o senhor se sente nessa posição de o mundo está indo para cá, mas o senhor está vendo que é para cá, pelos seus cálculos, pelos seus estudos, e ter sempre alguém batendo. Tem sempre alguém batendo, doutor Morion, mesmo vendo que essas previsões são 99%, 100% assertivas. Tem que bater aqui, o senhor bate, não importa o tamanho da instituição, do órgão ou de quem falou, o senhor vem aqui e bate. Hoje, com tanta experiência, não existe insegurança, né? De falar, não vou bater, não vou falar porque vão me retalhar. O senhor não se importa com isso? Como é que o senhor se sente? O que o senhor pensa sobre isso? O que eu vejo é o seguinte, essas pessoas estão doutrinadas. Foram doutrinadas por isso tudo que vem vindo, que não é daqui, né? Isso é imposto por um grupo, né? Esse grupo de Fórum Econômico Mundial, eles é que impõem isso. E para eles existe muito dinheiro, para eles liberarem aí $1 bilhão para fazer uma campanha contra a pecuária, contra a instalação de hidrelétricas, isso aí é pouca coisa, eles fazem. O ponto básico é o seguinte, existem duas maneiras de você prever clima no prazo mais longo. Uma é por esse método de similaridade. Que consiste esse método? É traçar um cenário global, de clima global, com os dados que nós temos hoje. Como eu disse, o oceano, a atmosfera, sei o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Rússia, sei que o Nepal está debaixo d'água. Vou para trás e seleciono um ano cujo cenário estava semelhante a esse atual.
Então a minha probabilidade de acerto é bastante grande, porque a chuva que eu vou dizer para o produtor, olha, essa chuva foi registrada, no caso esse ano, 2024, nós estamos usando 2005, que as condições estavam muito semelhantes. Olhar o Pacífico, se vai ter um Laninha, não vai, ficou naquele ensaio, ia, não ia, 2006, não foi. Então, exatamente igual ao que está acontecendo agora. E mais olhando as outras partes. Você acha que as pessoas esquecem? Tem facilidade de esquecer? Infelizmente, sim. Porque a gente ouve muito assim, nós nunca passamos uma seca dessa, rapaz. Não, isso aí Nós nunca passamos é comum. uma água dessa. Isso é comum. As pessoas têm memória curta, né? Infelizmente, sim. E a outra maneira é usar os modelos. O modelo é um método, é um programa de computador. Alguns deles são complexos, como, por exemplo, o que a NASA usa tem mais de 1,5 milhão de linhas de instruções. Mas eles pecam em alguns pontos que são fundamentais. Por exemplo, o modelo não sabe fazer transporte de água quente em direção aos polos, como está acontecendo nesses últimos 3 anos. E, como eu disse, se redistribuir o calor nos oceanos, muda a configuração da temperatura do oceano, muda o clima, porque são 71% de oceanos que cobrem a superfície. A própria atmosfera faz essa calibragem? Por isso que a gente vê diferença às vezes. Ano passado... Essa é uma coisa interessante. A Terra, ela tem um eixo de rotação que está inclinado 23,5 graus com relação ao plano que está o Sol e os outros planetas. Isso determina o Trópico do Câncer e o Trópico do Capricórnio. Isso determina as estações também. Mas como ela é um pouco achatada nos polos, a parte que mais recebe radiação é a região tropical. Entre o Trópico do Câncer, 23,5 graus norte, e o Trópico do Capricórnio, 23,5 graus sul. Esse excesso de energia, o Sol só anda 365 dias entre esses dois pontos. Aquece mais aqui a região equatorial. Esse excesso de calor vai se acumulando, enquanto o polo vai perdendo mais calor. Chega num ponto em que a natureza começa a tentar nivelar as coisas. Começa a transportar calor, não só pela atmosfera, como pelos oceanos também. O excesso de calor que foi acumulado aqui, ela manda para os polos e traz ar e água fria de lá. Na tentativa de calibrar. E aparentemente, isso tem um ciclo de aproximadamente 60 anos. Passa 30 anos acumulando calor, depois passa 30 anos resfriando, trocando. É um negócio fantástico. Tudo isso é conhecimento, Marcelo. O IBRAF tem 18 anos, mas você trata com os produtores a vida toda. Hoje o IBRAF tem o Clube Premier, que reúne informações de clima e de mercado. Até onde esse produtor, esse empacotador que depende do produtor, ele busca conhecimento? Quantos por cento dessa turma toda que você conhece, e é muita gente, que busca conhecer, que busca estudar, que busca o Premier, por exemplo, para ter essa informação que ele traz para você, que é uma informação mais assertiva? O produtor, ele quer entender, ele quer aprender? Ele quer aprender. E existe uma geração que está vindo aí que entende o valor desse tipo de informação. O conhecimento. Então, o que existia no passado, essa primeira geração que chegou no agro do Brasil, a primeira parte da segunda, dependendo da idade que chegou, ela foi bastante empírica e ela realmente não tinha condições de adquirir a informação e o conhecimento. Na medida em que você vai tendo a evolução do agro no Brasil, você vai tendo uma geração que está chegando agora com uma formação que permite ela reconhecer o quanto custa uma boa informação. Sim. Então ele vai colocar no custo dele. Essa informação, para mim, ela agrega no final. Então imagine uma informação como essa, quanto vale. Né? Assim como no Clube Premier e as outras de mercado. Mas é vital, isso é básico, né? Porque
Não adianta você ter a melhor tecnologia se você vai ter um período de uma estiagem muito grande. Então eu vejo o cuidado que o professor tem. Muitas vezes ele coloca assim, ó, agora tudo leva a acreditar, quando eu comparo com 2005, 2006, que o ano de 2024, 2025, vai ser um ano com uma tendência assim, assim, assado no clima. Então, ele já vai dando dica. Pensem em conduzir a lavoura desde agora, dessa forma, para que vocês lá na frente amenizem esse impacto. Então, eu diria para você que está aumentando muito mais a consciência. Você hoje tem demanda do professor Molion para fazer palestras. Se ele for fazer, ele tem palestra, 3, 4 palestras por semana. Né? E por que é que os produtores buscam isso? Por causa dessa entrega, o reconhecimento de que isso faz uma diferença enorme no final. Professor, como é que são colhidos esses dados e no que é que o senhor confia para colher esses dados? O senhor falou das boias e tal, mas elas mandam para um lugar. E a gente, com certeza, tem vários outros métodos para colhermos esses dados, né? A tecnologia está aí e ajuda muito. Mas no que é que o senhor confia? Olha, fica muito difícil falar nisso. A gente tem que acreditar que esses dados são coletados de uma maneira honesta, né? Se eu for pensar que alguém vai estar deturpando, Manipular em benefício próprio de alguma causa, né? alguém vai estar filtrando esses dados ou distorcendo, né, para mostrar o interesse, como de fato já fizeram muito. Então, o que eu tenho feito é ter meu próprio banco de dados e procurar também em locais como, por exemplo, em empresas como usinas de cana-de-açúcar, que por questão de irrigação, eles precisam ter um dado importante, né? Um dado certo. Ele consegue investir numa coisa que ele possa confiar mais, detestar. Muitos fazem. O grande problema hoje, nesse caso, por incrível que pareça, ninguém fala nisso, é a mudança de equipamento. As estações convencionais, elas têm o termômetro de mercúrio. E hoje as estações automáticas, elas têm um termistor, que é uma pecinha eletrônica. Mas a diferença é fundamental, porque enquanto o termômetro de mercúrio leva 15 minutos para responder ao sinal, 95%, o termistor, em 30 segundos, ele responde 30%. É como se a gente trocasse aquele termômetro que fazia assim para ver febre de criança e hoje vai na testa, rápido. Sim. O que me parece que vai acontecer é que o termômetro, para 1 grau, mudança de 1 grau, ele leva 15 minutos para refletir na marca do mercúrio. Seria isso? Enquanto que o eletrônico não, ele é extremamente rápido. Então, se eu fizer uma média durante um certo período, o eletrônico vai ser sempre marcar a temperatura mais alta do que o convencional. As pessoas não levam isso em consideração, a mudança de instrumentação. Mas eu queria voltar no ponto dos modelos de clima. Sim. Nos melhores, como é que você representa um modelo no computador? Você cria uma grade de longitudes e latitudes. Tá? Então fica lá uma gradezinha, que no caso de superfície são 65 mil pontos, e você coloca a informação nos pontos. Por exemplo, ponto A, ponto B. Só que por questão de limitação de máquina, supercomputadores, mas mesmo assim eles são limitados, e também de coleta de dados, também não se tem essa frequência. Entre o ponto A e o ponto B, tem uma distância de 110 quilômetros. 110 quilômetros. Eu vou rodar o modelo hoje à meia-noite, coloco as variáveis atmosféricas, pressão, temperatura, umidade, etc. aqui. No ponto B, coloco as correspondentes, mas entre A e B não existe nada. Vamos dizer que eu começo a rodar o modelo e de repente surge uma nuvenzinha aqui, ó.
bem no meio do A e o B. E uma nuvem modesta, de 10 quilômetros de diâmetro equivalente. Ela vai crescer, ponto A não sabe que ela está lá, ponto B não sabe, porque não tem informação nenhuma. Ela sobe, precipita. Se ela chegar a 10 quilômetros de altura, ela vai ter possivelmente uma precipitação de 30 milímetros. O ponto A diz que não choveu e o ponto B também diz que não choveu. Por quê? Porque os processos que produzem chuva na natureza são de escala muito pequena, comparado com a escala que o modelo é informado. Literalmente é como se os processos que produzem chuva fossem areia fina e a grade do modelo seria uma peneira grossa. Como é que você vai segurar areia fina com peneira grossa? Então o modelo não sabe distinguir isso. Mas isso é aceitável, Marcelo? Nos Não tempos é. de hoje, com tanta tecnologia? Mas o que acontece é o seguinte, é que quando você fala em melhorar a resolução, ou seja, vamos partir de 110 para 55. Você vai dobrar a resolução. Sim. Quanto menor for a escala, maior resolução você tem. Só que não é uma variável só. É x, y, z e o tempo. São 4 variáveis. Então, se você procurar melhorar, vamos dizer assim, duplicar a resolução desse modelo, na realidade você está fazendo isso com 2 elevado à quarta. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, porque são 4 variáveis. Você tem que multiplicar a sua capacidade de computação de 16 vezes. E nós não temos tecnologia para isso. E o que seria o correto para eu conseguir fazer essa leitura? Não, é por isso que os modelos não dão resultado. Porque se modelo não sabe fazer chover, se para chover eles inventam uma equaçãozinha que vai cobrir 100 km por 100 km, dá 10 mil quilômetros, 1 milhão de hectares. Ele inventa uma equaçãozinha que vai representar a chuva de 1 milhão de hectares. 1 milhão de hectares. E aquela equaçãozinha é cheia de incógnitas, que eles chamam de parâmetros. Então o que eles fazem? Pegam um período conhecido, que já foi preparado, digamos, chuva de 1975 até 2000, e força os parâmetros do modelo a responder àquela chuva, de 75 a 2000, Sim. que foi um período quente. O resultado é que uma vez que o modelo está sintonizado para aquele período, como o clima é variável, ele não serve nem para estudar o período anterior, a 75, e não serve para fazer previsão depois de 2000. Eu fico vendo o senhor, que é produtor, ouvindo uma coisa dessa. Por isso que ele tem tanta fé, será? Eu tenho muita fé. O que eu acho interessante e me chamou a atenção a primeira vez na questão da similaridade foi que a gente reconhece os ciclos. Nós temos um ciclo do dia, 24 horas, a gente tem o semanal, né, o lunar, o mês. Você tem vários ciclos. Por que nós reconhecemos e tocamos a vida levando em consideração esses ciclos? E quando ele vem e comenta assim, olha, há fortes indicações de que a gente tem um ciclo de 60 anos. Por que não existe ciclo de 60 anos se existe ciclo de 24 horas? Sim. Então, faz sentido isso. Quando a gente observa os mais antigos e sábios, né, você tem índios ou, enfim, civilizações que já estavam aí e que, de alguma forma, já utilizavam isso. Porque o que eles olhavam? Eles não tinham computador para fazer a conta. Como é que eles chegavam à conclusão que iria chover ou não iria chover? Similaridade. A pessoa já sabia, tinha um registro de que quando ele vê acontecer isso, acontecer aquilo, assim, uma na natureza, eu vejo que está florindo, então a gente está na primavera, logo vem o verão. Né? Eles também tinham esse tipo de percepção. Acontece que no momento em que você tem um grupo, né, e não é só o Dr. Mullion hoje no mundo, existem mais pessoas chegando a essa conclusão, quando você tem a possibilidade de comparar essas informações, ou seja, ele tem um banco de dados que tem 2005, tem 95, tem 85, ele vai buscando aonde que está, né, essa similaridade.
Na medida em que você tenha essa informação, você está utilizando de uma forma com o mesmo princípio, Sim. alguma coisa que já tinha um grau de acerto antes, né? É interessante isso. Eu olho o resultado. Me chama a atenção, por exemplo, maior enchente que o Rio Grande do Sul já viu. Ele pega e posta uma foto de uma enchente em 1941, daquele tamanho enchente. Pior seca que a gente já viu na Europa. O que eles encontraram no fundo? Pedras que tinham inscrições dizendo, ó, quando você avistar essa pedra, a fome vai estar às portas. Por quê? Claro, a seca fez com que naquela oportunidade não houvesse alimentos. Sim. Né? Então, isso já tinha acontecido. Né? Então, existem coisas que já aconteceram há 100 anos atrás. Eu morava num local que pegou a enchente de 1983, com El Niño, naquela oportunidade, no sul. Nossos vizinhos que tinham uma casa construída há 100 anos, a casa deles era construída num patamar um pouco mais alto. Todas as casas em volta que foram construídas depois, nos últimos 30, 40, 50 anos, eram mais baixas. Quando veio o rio e encheu, e nós nunca tínhamos visto, meu avô nunca tinha visto chegar água ali, quando a água chegou ali, aquela casa, que tinha registros de 100 anos, escapou da enchente. Nos casos de sucessão familiar, nós estamos aí na quarta geração, por exemplo, de uma fazenda produtora de milho, soja, arroz e tal. Seria considerável, então, lembrar desses últimos 60 anos e tentar fazer a mesma coisa? Funciona? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Porque o sinal, esse ciclo de 60 anos, ou quase 60 anos, ele está muito aparente, particularmente no Oceano Pacífico, chamado de oscilação decadal do Pacífico, em que o Pacífico passa por uma fase negativa, esfriando, depois aumenta uma fase positiva. E já existem estudos anteriores. Os russos, por exemplo, eram muito bons nisso. Por que eles eram bons nisso? Porque não tinha computador. Então o cara tinha que trabalhar em cima daqueles dados, analisar e concluir, né? Olhando criticamente. Então tem vários estudos que durante esse período da Guerra Fria, os russos escreviam em russo e o Ocidente não estava nem aí. Que só foram revelados agora mais recentemente. O caso dessa situação, por exemplo, que nós estamos tendo agora, em que o Centro-Oeste está dominado por um sistema de alta pressão, o número de dias com chuva reduziu, a atmosfera está muito seca, a radiosondagem de Brasília, do dia 5, mostrou que a 3.200 metros a umidade relativa era 4%. 4%. Isso nem deserto não fica assim. Entra mais radiação, aquece a superfície, não tem água para evaporar, o resultado é um aumento de temperatura. Ligado ao deslocamento de um centro de alta pressão que normalmente está lá próximo da costa da África, na Namíbia, e se desloca mais ou menos a uns 1.500 quilômetros em direção ao Brasil. Um cara chamado Rawson, que trabalhava na África do Sul, publicou isso em 1909. 1909. Analisando cartas da Marinha Inglesa. Ele mostrou que havia... Ninguém mais deu. Então, eu gosto muito disso. Então, quando eu estudo, eu procuro ir para trás para verificar se isso já foi observado antes. A maior cheia de São Paulo. Quando o senhor conta essas histórias, a gente começa a pensar aqui, ó, se esses ciclos eles se repetem de tempos em tempos, como é que a gente pode enxergar, então, as mudanças climáticas? Até onde a mudança e até onde aquilo já aconteceu e está aí? Mas o normal do clima é ser variável. Não tem como. A mudança é permanente. É permanente. Desse alarde todo. Não, é permanente, porque eu digo, é um sistema aberto. Uhum. Se hoje explodir uma supernova aí no universo, como o Sol está num período em que o campo magnético solar, que nos protege dessas partículas, está fraco, vai entrar uma chuva de partículas elétricas no sistema Terra-atmosfera. E vai produzir o quê? Mais nuvens.
E quando produz mais nuvens, a radiação vem de fora, bate na nuvem e volta para o espaço. E há uma tendência de esfriar o planeta. Eu tinha feito uma tabela, fiz uma tabelinha, na verdade, num artigo pequeno que eu explorei, que é também, quando eu falo isso, o pessoal me ridiculariza. Eu explorei o aspecto da força gravitacional da Lua no clima. Porque tem muitas histórias folclóricas, a mulher não pode cortar o cabelo na lua minguante, porque senão não cresce, ou se cortar a madeira na lua crescente vai ficar cheia de bicho. Tem essas coisas que são folclóricas, que o folclore também não pode ser desprezado, porque é uma cultura que vem já milenarmente. Mas o papel físico mesmo da Lua é mexer nos oceanos. Nas marés. Isso porque nós temos muito oceano, 71%. Se fosse o contrário, tivesse 71% de continente e só 29% de oceano, a Lua não teria papel nenhum. Mas o fato é que a força gravitacional dela muda as marés e muda as correntes marinhas. Hoje ela está empilhando água nas regiões polares. A força gravitacional da Lua. Por causa do movimento que o plano da órbita da Lua tem, que vai de dentro dos trópicos até fora dos trópicos. E é um ciclo esse de 18,6 anos. Trazendo isso para o campo, influencia no quê? O que acontece? Aí é que está. Muda a temperatura da água. E mudando a temperatura da água, muda o clima. Quando eu fiz isso, eu mesmo me surpreendi com o resultado. Porque eu vi que todas as vezes que o plano da órbita da Lua teve dentro da região tropical, como foi 2015 e 2016, nós tivemos seca severa. E toda vez que o plano da órbita está fora, como já aconteceu em 2006, e vai acontecer agora em março de 2025, há esse transporte. E o que acontece aqui? Fica mais seco na região tropical. Então, a redistribuição de calor feita pelos oceanos em função da mudança no plano da órbita da Lua com relação ao equador terrestre, e que é um ciclo de quase 20 anos, hein? 18,6, que as pessoas perdem a memória do que aconteceu. Ela é real, porque a força gravitacional da Lua é uma força real e nós sabemos que ela comanda as marés. Agora, todos os El Niños fortes caíram quando o plano da órbita da Lua estava dentro dos trópicos. Mas tem o El Niño de 93, tem o El Niño de 83, que não caiu. Aí eu fui investigar, por que ele estava fora? Erupções vulcânicas. É outro elemento imprevisível e muitas vezes eu me lembro de dizer, no momento que eu terminar a palestra, muitas vezes eu digo, olha, mas se tiver uma erupção vulcânica para daqui até o final do ano, esquece tudo que eu falei. Não tem como Não tem como. Não tem como. E grandes erupções vulcânicas, como o Monte Agung, lá na Indonésia, em Java, o Monte Pinatubo, nas Filipinas, em 91, Agung foi em 63, o El Chichón, no México, em 82, e o 91 foi o Monte Pinatubo, junho de 91. São vulcões tão explosivos que eles jogam material diretamente na estratosfera, 30, 40 quilômetros de altura. Tem muita força. O Pinatubo jogou o equivalente à poluição humana de 300 anos, uma vez só. Marcelo, de acordo com o que ele está falando aqui, a gente vê que o mundo fica de olho no Brasil para a nossa produção de alimentos. O mundo quer comprar nosso feijão, nosso arroz, quer levar isso para fora. Como é que você enxerga a produção de alimentos depois de ouvir um relato desse? Você que está numa constante com os produtores e ouvindo o que eles falam, né? Esse ano eu consegui produzir tanto por hectare, esse ano eu não consegui tanto por hectare. Como é que você vê isso? Eu vejo que, primeiro, a gente precisa ter a continuidade dessas pesquisas que são feitas pelo professor Molion. Isso não poderia parar.
Isso não é objeto hoje de ensino em nenhuma faculdade Não, e deveria ter. infelizmente. Nós precisamos ter mais gente despertando, né? E a ideia do Papo Agro, né, de a gente trazer o professor Molion aqui, é exatamente isso. É despertar uma parte da população e o pessoal que está envolvido nas faculdades e que está em época de formação, que contemple essa possibilidade. Porque, apesar de enfrentar, o professor Molion ter enfrentado a dificuldade de estar contra uma maré, ele estava certo. E ele está certo até hoje. Bom, mas e daí? Eu preciso, no final das contas, pagar as contas. Sim. Então, como é que um profissional dessa área pode se colocar numa posição como a do professor Molion? Para ele ter esse grau de tranquilidade de enfrentar o mundo, de enfrentar a imprensa e de dizer isso aqui funciona, existem outras pessoas que podem vir a ter essa formação e ter essa mesma possibilidade. E quem é que garante isso? O grau de acerto, o percentual de acerto desse tipo de modelo, né, da similaridade. Ela funciona. Ela é tão importante que vai ter cada vez mais gente percebendo isso. Dentro do agro já tem, né, eu vejo que existe dentro do agro essa percepção do resultado. Né? O produtor rural não investe um centavo em nada que não entregue resultado. Então, funciona, ok. Mais profissionais vão ter respaldo para fazer isso. Vai chegar um momento em que algumas instituições de ensino vão chegar à conclusão de que isso é uma necessidade e mais estudos vão ser feitos. Isso vai se tornar popular. Por quê? Porque é a verdade. Sim. Então, a gente vê que todas as falácias, mentiras, ou como você quiser encarar, todas elas com o tempo caem. Nada como o tempo para provar se algo está certo ou errado. Com certeza. E o grau de acerto vem acontecendo. O agro, o que ele precisa fazer cada vez mais? É estar atento a isso, estar atento a essas mudanças. E aí a gente precisava ter um Estado forte no Brasil, que é para apoiar que medidas fossem tomadas. Sim. Você já imaginou o que vai acontecer no Brasil se a gente tiver 2 episódios, vamos supor, pegando feijão, vamos supor que a gente tenha um período de uma estiagem severa ou de um outro extremo, chuvas demais, num período de desenvolvimento da primeira safra de feijão do Brasil. Pega o Paraná. Tá, e aí você tem um segundo momento, você tem uma estiagem que pega o Paraná e pega Minas Gerais. Você tem 2 momentos sem safra, ou com uma safra muito prejudicada. Se isso acontecer, o Brasil vai ter um sério problema. Então, a gente começou a raciocinar agora no nosso meio que defender um estoque estratégico por causa disso, dessas possibilidades, faz todo sentido. Não o estoque estratégico somente por causa do preço mínimo, e então tem o estoque estratégico. Mas estratégico no pleno sentido da palavra. A gente volta tanto no tempo que você chega lá em José do Egito. Quando ele soube, né, que iria ter um período seco, o que ele fez? Estoque estratégico. Então, esse assunto é tão sério que envolve as vidas dos seres humanos. E no Brasil, a gente não está tratando agora só de vamos cuidar de alimentar o mundo. Não, sim, vamos cuidar de alimentar o brasileiro. E se a gente tiver 2 episódios? Qual é a chance disso acontecer? Quem é que pode dizer para nós quando isso pode ter mais chance ou não? No meio tem um vulcão, no meio tem uma formação diferente. Mas qual é a tendência? Então, o risco de a gente não olhar isso, de não olhar com frieza, ele é seríssimo. Ele custa a vida de pessoas. Professor, trazendo para a vida das pessoas, trazendo aqui para o nosso cotidiano, que acaba que influencia. Se não tem comida, não tem gente. Ninguém pensa direito com fome. Ninguém trabalha direito com fome. Com tanto estudo e tanta experiência, qual é o melhor dos mundos hoje para o ser humano quando ele começa a vida acadêmica? Onde teria que entrar? Aulas de climatologia para a gente entender. Precisam existir figuras
que tragam informações seguras. Quando elas vão nascer? Aonde tem que entrar? Tem que entrar na pré-escola? Tem que entrar no ensino médio? Só na faculdade? Qual seria o melhor dos mundos? Agora falando como profissional, como professor. Eu acho que teria que remodelar tudo, porque houve uma decadência ao longo dos anos do ensino. E as pessoas se tornaram mais automatizadas, vamos dizer assim, perderam o senso crítico. E analisando outros locais também, isso não é só privilégio nosso, não. Aham. Também muitas universidades nos Estados Unidos e na Europa caíram de nível. O senhor acha que existe uma doutrinação para outro sentido? Eu acho que sim, e que isso é proposital para levar para dentro daquilo que o indivíduo, quanto mais ignorante for, mais fácil é de ser manejado. E, lamentavelmente, isso está acontecendo de maneira geral. Eu acho que até recentemente a Coreia do Sul, que estava se destacando, agora também já entrou num declínio. Então, olhando o futuro, sabe, eu tenho um livrinho de Isaac Asimov, que é ficção científica. Ele fala dos 9 amanhãs, e num desses 9 amanhãs ele só coloca os computadores dominando tudo, e novos computadores E robôs e controlando, produzindo novos computadores melhores, e a população simplesmente como fossem inertes, obedecendo. escravos. E parece que a coisa está indo para aí. Agora está vindo a inteligência artificial. A inteligência artificial tem que ter um problema sério. Se a maior parte alimenta, dizer assim, o homem é responsável pelo aquecimento global, quando alguém fizer uma pergunta para a inteligência artificial, ele vai dizer assim, o planeta está aquecendo por causa do homem. Mas não é verdade. Até onde Então, vai isso, isso que é o professor? ponto. Então, não pode cortar a árvore aqui, porque não sei, tudo bem, vamos replantar, eu concordo com isso, tá? Mas qual a opinião do senhor real disso? Precisa mesmo espalhar esse terror todo, esse pânico todo? Até onde isso é realmente verdade? Até onde isso é realmente firme? Olha, esse resultado aqui realmente veio disso. Um ponto que Marcelo começou, né? Ah, Aqui no Brasil existe uma confusão tremenda entre Amazônia Legal, que é um território de 5 milhões e 200 mil quilômetros quadrados, que foi estabelecido para incentivos fiscais, as zonas francas, mas que a Amazônia Legal só detém 65% do bioma amazônico. O restante está na Venezuela, na Colômbia, no Peru, na Bolívia. E o que foi desmatado, o que foi explorado, na realidade é um outro tipo de vegetação, que não é a floresta amazônica. É algum tipo de cerrado, cerradão, campinarana, que permitiu então que se desmatasse e corrigisse o solo. Lembrar que durante o governo militar, o indivíduo tinha que entrar, desmatar 50% para ter o título. Hoje não, hoje o novo Código Florestal só limita a 20% de desmatamento e 80% de preservação, que ninguém no mundo faz isso. Mas é só você fazer os cálculos, você vê que é absolutamente ridículo. Se eu fosse desmatar a Amazônia, o bioma amazônico, que são 5 milhões e meio de hectares na taxa atual, 10 mil hectares por ano, ia levar aí da ordem de uns 550 anos. você vai estar aqui? 550 anos sem deixar crescer nada. Sem deixar crescer nada. E nós temos conhecimento de que as estradas que foram abertas lá não foram usadas, a floresta tomou de volta. A floresta realmente ela é agressiva nesse aspecto. Então não tem como destruir a Amazônia. Agora, assim, e se destruísse? O que iria acontecer? Eu digo, nada. Não, mas a Amazônia não controla Não é o mundo, não é o pulmão do mundo. O sistema como um todo, micro-organismos e planta consome mais oxigênio do que produz, absorve bem gás carbônico, certamente que absorve gás carbônico, que também diziam que não, porque a floresta estava num estado dinâmico
estado dinâmico ou estável, não absorveria nada, mas é um grande engano. Porque quando você olha as imagens de satélite, você vê destruição na floresta produzida por tempestades. Lá também dá tornado, dá tromba d'água. Então brigue com a chuva. É, também dá... Na internet, para televisão, Exato. brigue com a chuva, brigue com Deus. Vai pro Instagram. Então, tá, tem tornados, tem ventos fortes, que se derruba uma árvore frondosa daquela, como um jequitibá mirim ou uma castanheira com 70 metros de altura, quando ela cai, ela leva efeito dominó, um monte. E aquelas que estão ali embaixo, que não estavam expostas ao sol, de repente começam a fazer fotossíntese. Então a floresta, ela é sempre viva, ela está sempre se renovando. O planeta é inteligente, ele foi muito bem. Em função, Né? em função dessas destruições naturais. E realmente 5,5 milhões de quilômetros quadrados é 1% do planeta. O planeta tem 510 milhões de quilômetros quadrados. Tem 360 milhões de quilômetros quadrados de oceanos. A Amazônia, 1%. O professor, quem é que ganha com essa briga toda? Não sei, tem muitos interesses por aí, interesses comerciais, tem interesses malthusianos, né? Thomas Robert Malthus, já em 1796, já escreveu um ensaio de como controlar a população do mundo, porque ele dizia que a produção agrícola crescia muito lentamente e a população exponencialmente. Então, já naquela época, ele demonstrava os reis, os administradores, que tinha que controlar a população do mundo. Thomas Robert Malthus, daí a teoria malthusiana, e até hoje tem gente como do WEF, do World Economic Forum, que acha que tem que controlar. Marcelo, diante disso, o que o produtor, no dia a dia dele, na realidade dele, ele pode fazer para não ficar refém? Nem dessas polêmicas, nem de tantas notícias que a gente hoje tem internet. Então a internet é terra de ninguém, né? Menos um pouco hoje, né? Mas ainda as pessoas sentam na frente do celular, na frente de uma câmera e falam o que querem. Como é que fica esse produtor, sendo que a indústria dele é a céu aberto, a empresa dele é o campo? Como é que ele pode fazer para não ficar refém desse tipo de fake news, de informação, que só traz caos e às vezes não tem embasamento tão técnico como o do professor Molion? Se existe um problema de formação hoje na educação do Brasil, que não está permitindo que essas pessoas surjam e possam contribuir para o futuro na agronomia, uma das iniciativas que podem existir é que as instituições que representam os produtores, e na medida que os produtores têm influência com os legisladores do Brasil, a gente abrir espaço para que essa formação volte a acontecer. Sim. Né? Uma das situações que eu gostaria até de ouvir o professor sobre isso é como está no mundo esse tipo de... Como está no mundo a previsão por similaridade? Existem outros polos, outras pessoas admitindo que isso funciona? Como é que está isso a nível mundial? Então, já começa a haver um grande debate sério na comunidade científica sobre os modelos de clima, os códigos de computador e seus resultados. Porque esses modelos, em princípio, não foram feitos para fazer previsão. Eles foram feitos para testar hipóteses. Eu tenho uma hipótese assim, por exemplo, vou ver o que acontece com o desmatamento da Amazônia. Então, no modelo, eu posso desmatar a Amazônia e rodar para ver o que acontece. Então, modelos foram feitos para testar hipóteses e não para previsão. Então, há um criticismo muito grande com relação a isso e muita gente está começando a olhar de volta para o método que era usado antes, que era a similaridade. Né? Então, eu acho que com o tempo, o fato de os modelos errarem muito, vai levar de volta para isso aí, porque não tem como você melhorar modelos, tem aspectos computacionais, limites computacionais, tem limite
de coleta de dados. O que você vai fazer esse O vídeo? que resolve essas falhas dos modelos, professor, na opinião do senhor? Não tem como, não tem como. É limitação, não tem jeito. Então o erro está em tratar como verdade aquilo que foi criado para a hipótese. Isso, como eu mencionei aí, o sujeito bota dados numa quadrícula de 110 por 110 quilômetros, isso aí representa 1 milhão de hectares, e ele coloca uma equaçãozinha matemática para produzir chuva em 1 milhão de hectares. Coisa que nós sabemos que isso não é verdade, porque se você está numa estrada, às vezes você passa por uma faixa molhada, depois por uma faixa seca, outra faixa molhada, ou as famosas frases, choveu na porteira, não choveu aqui na sede, mostra que os modelos não vão conseguir resolver, principalmente no ciclo hidrológico. É o maior desafio que existe. E o pior de tudo é que chuva, quando cai, refrigera a superfície. Né? Então, se essa refrigeração de superfície não entra na contabilidade, eles vão sempre dizer que o mundo vai estar se aquecendo, se aquecendo. Basta o modelo criar chuva abaixo do que nós estamos acostumados a observar, para que o modelo dê como resultado aumento de temperatura. É uma limitação, não tem como. Como ficam as previsões para 2300, que eu andei vendo algumas manchetes agora recentemente? É 2050, 2070, 2300. Então, esses modelos estão projetando essas informações lá e aí surgem catastróficas em 2070. Nós temos que aceitar que tudo vai se acabar, ser destruído, 2070 vão morrer não torrado, a Amazônia vai O Brasil acabar. não vai mais existir Porque a em gente não vê 2070. nenhuma positiva, né, Marcelo? A gente só vê coisas ruins. Não, isso não tem base científica nenhuma, porque devido à limitação computacional, à medida que faz os cálculos, e em geral os maiores modelos, os melhores, eles fazem cálculos a cada 30 minutos. Em cada 30 minutos, então faz 48 cálculos para representar um dia. Né? Se for representar 100 anos, então 48 é 4.800 cálculos. Nesses cálculos vai sempre sofrendo, aumentando o erro. Então o que está saindo dali não tem confiabilidade alguma. Modelos são os mesmos modelos de previsão de tempo, de prazo curto, o mesmo modelo de previsão de clima. É só deixar o modelo rodando por 50, 100 anos, 300 anos. Os modelos de previsão de tempo, a confiabilidade deles, nas melhores circunstâncias, é 5 dias. Agora imagina quando tem a previsão para 30 anos, para 100 anos. Então posso ficar tranquilo que em 2300 vai estar tudo bem aqui. Eu vou dizer para você o seguinte, não perca o seu sono. Nós estamos entrando numa nova era glacial, devagarinho, que vai atingir o seu pico daqui a 100 mil anos. Você vai perder o sono por causa disso? Daqui a 100 mil anos, Marcelo, o que você vai estar fazendo? Olha, não sei. Mas eu tenho uma pergunta final Sim. para o professor Molion. O senhor tem 50 anos de doutorado, tem toda essa experiência de tanto tempo, poderia hoje estar tranquilo. A gente sabe que andar pelo Brasil traz uma dose de sacrifício, né? Dormir em hotel, cama diferente, pega voo, o voo é cancelado, atrasa, tudo isso. Por quê, professor? O senhor continua levando essas informações para o setor? Eu acho que é uma forma de eu procurar contribuir para o desenvolvimento do país, principalmente considerando que a informação que chega, ela não é a informação mais adequada, a informação mais apropriada. E também toda essa coisa que se estabeleceu a partir de 1988, com a criação do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que insiste nesse período. No ano que vem nós vamos ter a COP número 30, que é a Conferência das Partes, que vai ser aqui no Brasil, vai ser no Pará. 30 anos esse pessoal debatendo, não chegou a conclusão nenhuma.
Então me vejo na obrigação como brasileiro de dar o retorno. E o único retorno que eu posso dar é esse, é viajando, estando em contato. Você vê que as minhas palestras levam a previsão para a safra, mas também eu discuto a tendência do clima, mostrando que é uma grande tendência de resfriamento e não de aquecimento. E é por isso que eles me chamam de negacionista, porque não vejo absolutamente base científica alguma para se dizer que o mundo está aquecendo por conta das atividades humanas. Professor, eu gostaria de dizer que foi uma honra para mim, para o Marcelo também, para nós do IBRAF, para mim como comunicadora, recebê-lo. E eu gostaria muito que o senhor deixasse duas coisas para a gente. O primeiro, o que o senhor enxerga para daqui a 5 anos dentro do seu setor? E um segundo, um recado para a nova geração de produtores, de homens do campo. Já que a gente falou do ciclo, né, que se repete de 60 em 60, fala com essa turma sobre o seu setor, o que eles podem fazer, onde eles devem entrar e onde eles não devem entrar. Eles têm que, primeiro, como o clima é a variável que basicamente é incontrolável, você pode controlar a estrutura física do solo, a estrutura química, a parte biológica agora está entrando bastante forte, pode escolher a variedade de planta, mas clima é sempre aquela pedra no sapato, né? Então acho que tem que prestar atenção nessas informações que chegam, ficar sempre desconfiado dessas previsões que são feitas, principalmente hoje todas com modelo. E, finalmente, acho que é muito importante ter um senso crítico, analisar criticamente essas informações que chegam e procurar saber qual é o fundo de verdade que tem, qual é a base científica que elas têm. Vou corrigir minha pergunta. Eu falei para o senhor falar o que o senhor enxerga para daqui a 5 anos, mas eu descobri hoje, com essa aula que a gente teve aqui, não dá. O que o senhor enxerga para amanhã na previsão do tempo? Mudanças. Mas dessa vez nós estamos observando, né? Estamos observando mudar, que as imagens de satélite já estão mostrando que já está começando a chover na parte oeste da Amazônia, na Bolívia, no Peru. E isso é um prenúncio de que a estação chuvosa vai se estabelecer mais lentamente. Outubro ainda fica abaixo da média no centro-oeste, praticamente quase todo o Brasil. Novembro chove um pouco mais, dezembro mais ainda, e março e abril, principalmente o norte e nordeste, deve esperar muita chuva, porque o Oceano Atlântico tropical está aquecido e os ventos vão trazer umidade de lá. Então, pelas cores dos gráficos do professor Molion, tem um verdinho agora, de esperança. Muito obrigada pela presença do senhor Marcelo, muito obrigada pela sua presença também. Foi um prazer, obrigado ao Dr. Molion, não só por essa oportunidade de a gente trocar essa ideia, mas por tudo que fez e que faz pelo agro do Brasil. Muito obrigado. É uma satisfação, Marcelo, poder contribuir, né? A gente passa por essa vida, se não deixar algo, então passa incólume sem ninguém saber que você passou. Uma nuvem passageira. Exato. Certamente é um legado incrível que o senhor está deixando, fez realmente história. A gente vem para esse mundo, como diz o meu pai, que também é agricultor, a gente tem que servir para alguma coisa nessa vida, para melhorar a vida das pessoas. O senhor cumpriu muito bem esse papel. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui, eu te espero no próximo Papo Agro.